todos, eu me chamo Márcio Túlio, eu sou desenvolvedor e contador responsável técnico pelos sistemas aqui da Inteligência e Gestão, e o tópico de hoje que nós vamos tratar é sobre o Pix. O Pix ele não é mais uma novidade, ele é um meio de pagamento que já faz parte da vida do brasileiro, mas recentemente ele voltou à tona para o meio empresarial com algumas novidades. Então vamos tratar desse tópico, a gente vai entender quais são os riscos e quais são as soluções para esses riscos, baseado nessa nova demanda que o Confas criou para existir um controle melhor por parte das secretarias estaduais quanto a esse meio de pagamento. Então, eu vou relacionar 5 riscos e quais são as 5 soluções para esses riscos. Então, para contextualizar um pouco, existiu em abril uma decisão do Confas. A decisão, especificamente, ela foi do dia 7 de abril de 2022, o convênio número 50. Então, ele decidiu o seguinte, que os bancos, além de transmitirem para a Receita Federal através da E-Financeira, que é tipo um SPED para os bancos, nessa E-Financeira são transmitidas todas as transações acima de R$2.000 realizadas dentro do país por pessoas físicas e jurídicas. Então, além do banco entregar à Receita Federal todas essas informações, agora eles vão fazer o envio dessas informações também para as secretarias estaduais de fazenda, normalmente chamadas de Cefaz. Então, essa decisão foi tomada no Confas, que é o Conselho Federal dessas autarquias ou dessas secretarias estaduais. Então, todo banco agora vai fornecer. Sendo que o grande detalhe desse convênio é que ficou-se decidido que eles iriam gerar essas informações retroativas referente a janeiro de 2022 até o mês corrente. Então, provavelmente, esse vídeo aqui está sendo gravado em setembro, provavelmente a Secretaria de Fazenda do seu estado vai estar recebendo o mês corrente e também as informações desde janeiro de 2022. Em alguns comunicados, os secretários estaduais repassaram essas informações na imprensa, nos canais oficiais, e gerou esse burburinho junto aos empresários que normalmente não vão lá ler as decisões do Confas. E tampouco alguns contadores também não vão ler. Porém, com essa nova chamada de atenção da Cefaz, ela quis dizer assim, o nível de sonegação está muito alto, nós temos as informações que vocês andam transacionando com o Pix e nós vamos fiscalizar. É bom vocês prestarem atenção. Isso traduzindo a mensagem que o canal oficial nunca vai lhe dizer dessa forma. Mas foi isso que aconteceu. Então, baseado nessa decisão, o que o comerciante, você que transaciona com Pix, sendo um MEI simples nacional, lucro presumido ou lucro real, deve prestar atenção e tomar cuidado. Então, eu relacionei 5 riscos e 5 soluções que nós podemos ter para resolver este problema, né? Primeira delas, eu elenquei aqui, é o rastreamento de transações antigas. Então, se essa informação ela está indo agora para o fisco, significa dizer que esqueça 2021, porém, veja só, essa informação oficial que
a Secretaria de Fazenda vai receber, ela vai receber de forma oficial a partir de janeiro. Mas isso não quer dizer que você diz, eita, estou livre de uma fiscalização anterior. Não. Antes de se ter esse convênio, o próprio Estado, quando ia fiscalizar, ele fazia uma solicitação de quebra de sigilo bancário, porque ele não poderia solicitar o banco diretamente, nem tampouco a Receita Federal fornecia essas informações para o fisco. E a Receita ela só tem os dados na E-Financeira de transações acima de R$2.000. Então, muitos pagamentos hoje são feitos abaixo desse valor. Então, o fisco ainda pode, se ele encontrar muitos indícios de falta de lançamento, falta de emissão de documento fiscal ou a tradicional sonegação, ele pode hoje pedir a quebra de sigilo dos dados bancários desde o surgimento da sua empresa. Porém, o Estado geralmente ele fica ali meio que travado, porque ele só pode fiscalizar ali os 5 últimos anos. Então, se ele voltar 5 anos, ele pode requerer na Justiça, isso ele já pede de ofício, a Justiça sempre concede e ele vai instaurar uma fiscalização e vai, de fato, aí fazer um rastreamento. Por que já existia rastreamento? Porque o Pix ele facilitou e democratizou a transação, ela ficou muito rápida. Mas a transação bancária já existia, o DOC, o TED, a transferência e o depósito em conta. E todas essas informações continuam existindo hoje. Tem empresas que não recebem Pix, ou tem pessoas que não aderiram ao Pix. Aí vai uma informação adicional. Hoje nós temos 476 milhões de chaves Pix criadas. Talvez agora esteja até maior, é lá um número que aumenta muito rápido. Então, se nós somos 210 milhões de brasileiros, nós temos o dobro mais um pouquinho de chaves Pix criadas. Então, a Receita Federal está de olho nisso. Então, se essa transação é rastreável, você tem que prestar atenção para ir na sua conta hoje, ver se todo o Pix que a sua empresa recebeu, você tem um documento fiscal que associe a esse pagamento, né? Ou a esse recebimento. Então, existe uma jurisprudência que, se você conserta os lançamentos fiscais antes de uma fiscalização de ofício ser aberta, o fiscal ele é obrigado a aceitar essa correção. E você vai citar, eu encontrei o erro fiscal aqui, regularizei, emitindo esse documento e você amarra lá a transação. Toda transação Pix, ela tem um código de transação. Então, você vai lá no seu documento fiscal, vai emitir o cupom e vai colocar lá na observação dele, transação de Pix X. Na sua emissão de nota fiscal, transação de Pix tal. Vai lá na sua duplicata que você deu baixa quando o cliente foi pagar na loja e não levou em dinheiro. Então, você faz lá a devida citação naquele documento fiscal para que haja um rastreamento no momento da fiscalização, poder dizer, para cada Pix, para cada depósito, para cada crédito na minha conta, eu estou aqui rastreável, né? Você encontra uma rastreabilidade para cada pagamento. Então, esse foi o tópico 1, né? O tópico 2, fácil rastreamento de emitente versus destinatário, né? Isso aí é um risco. O cara fez o Pix para você, como no exemplo anterior, mas você simplesmente vai dizer, não, eu vou ignorar, isso aqui foi um pagamento extra. Bem, se ele tem o CPF, se ele tem todos os dados de quem emitiu o Pix para você, você não pode simplesmente dizer que não foi para um pagamento de um produto seu, porque é muito fácil dele entrar em contato com essa pessoa rastreando ela. Então ele faz o inverso, ele tem o CPF dela, ele tem a chave dela, ele já tem os dados bancários dela. Dependendo aí do seu fiscal, da sua fiscalização, ele pode pedir até um bloqueio de ofício da conta desse emissor do Pix para você e cobrar esclarecimentos dele, dizer que ele fez
30 PIX durante o mês, você está dizendo que é um pagamento qualquer, ou é um aluguel, alguma coisa que você, a sua contabilidade não pode provar. Né? Vale ressaltar o detalhe que para todo crédito que a sua empresa recebe, tem que ter um documento fiscal comprobatório. Né? Eu citei aqui o recebimento com aluguel. Então, se você tem um imóvel em nome da empresa e alugou para ele, lógico que você vai ter um recibo de aluguel para comprovar ali de que foi aquele pagamento. Então, essa rastreabilidade é muito fácil de acontecer. Então, outro ponto do pessoal, agora eu vou falar aí bem aberto para o pessoal que quer sonegar. Você quer sonegar, criou uma chave Pix num banco digital, no CNPJ da empresa, vai ser rastreável. Criou uma conta, uma chave no seu Pix pessoal, você é sócio da empresa, seu filho, a mulher, um primo. Existe a rastreabilidade dentro dos sistemas. Então, por exemplo, ele pode pedir de ofício para rastrear todos os CPFs de esposa, filhos e parentes. Então, é meio complicado escapar. Né? A rastreabilidade ela é muito fácil de executar. E ainda existe, assim, em casos mais extremos, a geolocalização daquela conta receptora. Né? Então, quem fez o Pix, ele conhece pela geolocalização pessoas que transacionaram o Pix dentro da sua empresa. Então, um exemplo assim bem tenebroso, né? O cara fez um Pix de 30 mil de dentro da sua empresa, mas ele estava pagando um carro dele a outra pessoa. Mas esse Pix ficou geolocalizado como sendo realizado dentro da sua empresa. Então, tem muitos meios hoje de ser rastreável. Né? O papel moeda era muito difícil de ser rastreável. Quem deixou no caixa não tem, mas agora, com o Pix, isso é bem fácil de ser rastreável. E o fisco abriu os olhos porque as transações em dinheiro elas tiveram uma redução de 30% a 45%. Então, desapareceu um meio de pagamento, dinheiro. O volume desse dinheiro transacionado não virou Pix, então, por isso que está se achando que aumentou a sonegação, porque a arrecadação caiu, a forma de pagamento Pix, ela não aumentou proporcionalmente o que a forma de pagamento dinheiro desapareceu, e, em contrapartida, as formas de pagamento em cartão de débito também caíram. E com o advento de se fornecer um desconto para pagamento em Pix, a transação versus o dinheiro, ela deveria ter se mantido estável ou aumentar, porque o faturamento de algumas empresas já retomou acima do que eram os níveis antes da pandemia. Então, isso que chamou a atenção do fisco, e ele está dando essa colher de chá para dizer aí, ó, vamos se regularizar porque eu vou atrás. Esse foi o 2, né? A solução lá, como os bancos fornecem na E-Financeira, você puxa lá seu extrato e faz aí essa casadinha. Né? Então, bem parecido com o tópico anterior. O risco 3, deixar no ar a facilidade para a sonegação. Ou seja, fica no ar ali que é fácil sonegar, como eu já citei aí, até me atravessei aí no tópico 2, citando alguma coisa. Você acha, eita ali, vamos fazer um Pix, vamos transacionar aqui, o cara pagou, você recebeu, entregou a mercadoria e ficou, eita, que barato, tudo legal. Não, o fisco vai atrás desse tipo de informação. Então, essa coisa de que ficou no ar tá fácil, ela é um ledo engano. É igual as transações lá das maquinetas de cartão de crédito que você pega pessoa física achando que tudo beleza. Não, ele vai lhe localizar, essa transação vai ser achada e o fisco autua e multa pesado, né? E o não pagamento da multa gera apreensões, inscrição do seu nome na dívida ativa, não existe aquela história que com 5 anos vence, então você vai estar ali sujo pelo resto da vida por não ter tido sabedoria em fazer essa transação. Esse foi o 3. Então, o tópico 4.
para o comerciante, é um risco, né? Para o comerciante não ter um sistema com rastreio. Ou seja, se seu sistema hoje não oferece uma opção de você fazer o pagamento e automaticamente já ter ali o fornecimento do QR Code para o cliente pagar, esse pagamento já ficar rastreado, já aparecer no cupom, já ser citado na nota fiscal, com a ID dessa identificação, né? Isso já é um risco e também lhe gera um problema para você ir lá conferir, né? Porque se essa transação não é feita, a confirmação automática, você vai lá no extrato, acessa o Internet Bank, acessa o aplicativo do celular para ver se aquela transação ali de fato entrou. Porque tem muita gente aí confiando, de me deu o zap, e o cara faz o comprovante falso ali em minutos, manda para você e você confia, e além de você achar que está recebendo dinheiro, tem o cara que faz a falcatrua na hora do pagamento. Então, ter a sua solução dentro do sistema, isso já vai lhe garantir duas coisas, né? Que o fisco não vai lhe autuar e que você vai estar, de fato, recebendo aquele dinheiro, né? A transação PIX, ela só gera devolução se você fizer a devolução. Mas, por parte de quem emitiu, ela é incancelável, vamos dizer assim. Então, o quinto risco é o estouro dos limites fiscais, né? Então, se você é MEI, seus 80 mil lá de faturamento anual, se você não andou emitindo documentos fiscais pelo PIX do seu CNPJ, se esse limite já for ultrapassado, com certeza você já vai receber uma notificação da Receita dizendo que você perdeu o MEI, que você é obrigado a migrar para o Simples Nacional. Em algumas unidades da federação no Brasil, essa migração já é feita até automática, e se você não quer virar Simples, é que você tem que pedir o cancelamento. Mas automaticamente ele já vira, em algumas federações, Simples, e em outras você tem que dar entrada, porém o processo já fica mais facilitado ali junto ao contador. Para quem é Simples Nacional, também cai lá na mesma lacuna dos limites, né? Vamos dizer que você emitiu pouco documento fiscal, achou que os PIX lá que entravam na sua conta não eram rastreáveis, mas só por esses PIX, seu limite dentro do Simples, que dependendo aí do seu estado, para microempresa 360 mil, para a empresa de pequeno porte 1.800.000 e no federal 3.400. Então, alguns desses limites, né, sempre os últimos 12 meses, você pode ter ultrapassado e seu contador não sabe porque você só informa a parte que é emitida documentos fiscais, né? O NFCE, que é o cupom, e a NFE, que é a nota fiscal. Então, o contador está lá de inocente, mas as suas transações PIX já excederam esse limite. Então, é bom você prestar atenção. Se você usar um dos nossos sistemas da inteligência, esses valores são bem fáceis de mensurar. E vem aí o complemento dessa dica número 5, né? Queria criar a dica 6, se fosse, ou até relacionar aí também, botar aí a dica 6, é que, veja só, a Receita Federal e o Fisco Estadual, muitas vezes eles não vão fiscalizar a sua empresa com aquela fiscalização rotineira de ver estoque de entrada versus estoque de saída versus quantas mercadorias você tem dentro de casa ou que você declarou ali no seu inventário. Eles vão no movimento financeiro. Por quê? Dinheiro não é fácil de ser escondido. E você, às vezes, pode estar fazendo certas operações, pode até estar emitindo todos os documentos fiscais, mas está deixando uma lacuna no seu livro caixa. Por que eu estou falando do livro caixa? Vamos dizer que você recebeu muitos pagamentos em Pix. Então, vamos fechar aqui um valor. Vamos dizer que você recebeu 10 mil reais em Pix. Vamos dizer que você só emitiu 8 mil reais de cupom fiscal e você pagou uma duplicata
de R$ 10.000. Beleza, o que é que vai acontecer? O fisco vai considerar que houve um estouro de caixa de R$ 2.000, porque as suas vendas no dia, entre dinheiro e Pix, somaram R$ 8.000. E se você emitiu todos os Pix dos 8.000, ou não teve dinheiro, não teve cartão, foi de Pix de verdade, e a sua duplicata aparece paga lá no banco, né? Um pagamentozinho eletrônico de 10.000, ele já entende que o seu caixa estourou nesse dia. Se no dia você também não tinha saldo anterior e apareceu essa transação de 10.000, ele já vai imaginar que 2.000 foi uma transação que foi sonegada, esse valor em excesso, né, creditado na sua conta, que não tem um documento rastreável para comprovar esse recebimento, e além disso, o seu caixa estourou em R$ 2.000. Então, tem que prestar atenção no seu livro caixa. Então, você precisa de um sistema, além de lhe fazer o rastreamento desses PIX, ele tem que lhe fornecer informações para você acompanhar o seu livro caixa, a sua movimentação bancária. Então, se você ainda não faz uso disso, se você não tem um sistema que permite você acompanhar isso, ou se você já possui um dos nossos sistemas, mas ainda não ativou esse tipo de acompanhamento, eu lhe aconselho a você fazer isso urgentemente, para que você possa não estar sendo autuado e trabalhar de forma correta, porque uma das piores sensações é você não estar envolvido, né, em nenhum processo de sonegação. Você compra, você faz todas as suas compras com notas fiscais, você emite todos os seus documentos fiscais, mas vai estar pecando por besteira, né? Uma das besteiras que o pessoal mais peca, por exemplo, é você recebeu o Pix lá na sua conta corrente e informou no cupom fiscal que foi um pagamento em dinheiro. Aí o fisco vem e diz, aqui tu está dizendo que recebeu dinheiro, mas no teu caixa não tem dinheiro, e tu está dizendo aqui que foi uma transação em Pix, mas tu deveria ter informado aqui na forma de pagamento, Pix, tem depósito em conta, tem transação de banco digital. Então, o fisco hoje, ele aumentou o cartel das formas de pagamento para que você pudesse informar corretamente. Então, o Pix, no geral, ele não é considerado uma venda a prazo ou como um cartão de crédito, ele é considerado como se fosse dinheiro. Só que esse dinheiro é uma transação que está no banco, né? Totalmente rastreável. Então, crie esse hábito de registrar tudo, de fazer os lançamentos da forma correta, usando as formas de pagamento que devem ser usadas, mensurar ali os valores do livro caixa para que você não caia nas pegadinhas que o fisco prepara. Então, tem esses 5 pontos aí de riscos e tem aí 5 ou 6 soluções para que você possa estar se adequando a esse decreto e que você possa passar aí pela próxima fiscalização de forma a não ser autuado e fazendo assim provar junto ao fisco que as transações e as operações estão ocorrendo de acordo com a lei e você não ser penalizado. Então, se esse vídeo fez algum sentido para você, eu vou pedir ali para você clicar aí no joinha e, se possível, aí repasse assim no canal. Conto com você, fica aí os comentários disponíveis se você tiver dúvidas. Pode perguntar, à medida que eu for lendo, eu vou respondendo e tirando cada dúvida que cada um quiser. Então, até a próxima. Um abraço.